Irmãos, a temática a respeito do aconselhamento bíblico já vem me acompanhando desde o seminário. Eu descobri essa área de ensino, né, da teologia pastoral no seminário presbiteriano do Norte. Eu acho que foi uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o pastor Christopher. O seminário presbiteriano do Norte ele tinha pelo menos, né, tomado um rumo muito apegado ao aconselhamento bíblico, refutando os aconselhamentos que são interacionistas, ou seja, que ali flertam com a psicologia desse mundo, e se tornou uma referência realmente de seminário confessional e de aconselhamento confessional no nosso país, desde que começou também a conferência, uma conferência de aconselhamento bíblico em setembro de 2013. Então, de 2013, 2014, 2015, e isso tinha tomado uma proporção muito grande. Então, por conta dessa influência do seminário, e por ser uma influência bíblica, eu me apeguei muito a esse tema. E minha monografia, consequentemente, foi o uso das escrituras no aconselhamento bíblico de casais. No mestrado, no Andrew Jumper, eu também fui no mesmo caminho. Pregação expositiva era o mestrado, eu fiz pregação expositiva como ferramenta do aconselhamento bíblico. Então, assim, eu tenho tido muita intimidade com esse tema, e sei que o pastor Christopher também. Mas é um tema espinhoso também, né? Como todos os outros que nós tratamos aqui nesses dias. Mas como há uma revelação bíblica a respeito, a gente deve investigar para saber o que Deus deseja para a sua igreja em respeito ao aconselhamento. Na monografia eram 3 capítulos, no mestrado são 4 capítulos. Eu não tenho a menor condição de expor todo o trabalho aqui. Então eu vou me concentrar no primeiro capítulo dos dois trabalhos, porque é o capítulo que fala sobre a história do aconselhamento bíblico. E isso é para que os irmãos entendam como era no período apostólico o aconselhamento bíblico, como isso chegou à reforma protestante, o período dos puritanos, a decadência e a volta do aconselhamento bíblico, isso desde o primeiro século até os nossos dias, tá bom? Eu vou tentar discorrer o texto, e lá no final, se algum irmão tiver algum comentário, não sei se vocês permitem durante a escola bíblica, certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem levantar a mão, eu puder ir explicando, eu estou à disposição dos irmãos, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu preciso afirmar aos irmãos que na história do aconselhamento bíblico, desde o período apostólico, nós já tínhamos essa vertente da teologia pastoral muito presente na igreja. Obviamente, falar em aconselhamento bíblico no período apostólico é um anacronismo, ou seja, é você forçar uma expressão dos nossos dias ou de dias mais recentes e empurrar lá no primeiro século. Mas eu queria mostrar a vocês como o conceito está lá, certo? Então, abra comigo sua Bíblia, Carta aos Romanos, capítulo 15. Romanos 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. A igreja está cheia de conhecimento, apta para aconselhar mutuamente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A palavra consolar é exatamente a mesma de aconselhar. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora o último texto, Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Então, irmãos, fica claro que o aconselhamento, ainda que não como uma técnica desenvolvida, mas como algo natural à igreja, já existia no período apostólico. John MacArthur, no livro que ele tem sobre aconselhamento bíblico, o Manual de Aconselhamento Bíblico, ele diz assim: o aconselhamento bíblico é uma função natural da vida espiritual de corpo. Ou seja, o corpo de Cristo precisa de aconselhamento. E veja que alguns textos que nós citamos aqui dão margem até para o aconselhamento mútuo entre os irmãos. E aqui eu queria fazer uma diferenciação. Existe, num nível, o pastoreio entre os irmãos. Existe o aconselhamento entre os irmãos. Por exemplo, qual é o menor nível de pastoreio que existe na realidade? É o autopastoreio. Porque, irmão, você precisa se pastorear. O pastor da igreja e os presbíteros da igreja não tem como pastorear você em todos os sentidos. O seu pensamento é autopastoreado pela sua consciência, que está submissa à palavra de Deus, ou deve estar submissa à palavra de Deus. Então, nesse sentido, você se pastoreia, Você cuida da sua alma, porque você é pastor da sua alma. Cristo é o supremo pastor. Existem pastores na igreja, mas existe um sentido em que eu pastoreio a mim mesmo. Um outro nível de pastoreio é na igreja, quando os irmãos mutuamente se aconselham. Um está conversando com o outro e dentro da conversa você busca princípios bíblicos para orientar o seu irmão. Isso também é aconselhamento. Mas assim como há uma distinção entre o culto da vida e o culto público, também há uma distinção entre o autopastoreio, o pastoreio mútuo e o pastoreio dos ministros. Porque um não pode invadir a jurisdição do outro. O pastor não pode pastorear a sua consciência. Você não pode pastorear a igreja. Então, existe um nível mais alto onde a igreja ela é aconselhada pelos seus presbíteros. E veja só, um dos motivos para eu ter me distanciado um pouco dessa área, eu já até conversei isso com o pastor Christopher, ele tem uma posição semelhante, é porque ultimamente a ideia do aconselhamento ficou tão em evidência, tão na moda, que aí começaram a surgir aquela ideia de você ser credenciado como conselheiro, sem ser pastor. Isso é uma coisa muito estranha, porque, veja, Cristo é o maravilhoso conselheiro, mas ele também é o supremo pastor das nossas almas. Então, para ser conselheiro, nesse sentido, nesse nível, precisa ter ofício pastoral. Um dos motivos disso, e um dos motivos pelos quais também, numa das nossas conversas, a gente estava tratando sobre isso, é que a necessidade de você orientar e de você aconselhar os membros da sua igreja, é porque todo pastoreio, todo aconselhamento, ele pode ser precedido por uma disciplina, ou ele pode terminar numa disciplina. Eu estou falando aqui de disciplina, numa disciplina eclesiástica. Por exemplo, alguém pecou. O pecado foi público e grave. Então, aquele irmão, ele não vai ser aconselhado em primeiro lugar. Ele vai ser o quê? Disciplinado. Mas uma disciplina sem aconselhamento é só uma surra, É só você bater no seu filho. Mas você precisa disciplinar e instruir. Então, vem um aconselhamento. Você percebe que há uma ligação entre a membresia e o aconselhamento? Você primeiro disciplina e depois vai para o aconselhamento. Por isso que tem que ser membro. E também todo aconselhamento pode terminar numa disciplina.
quando nós vamos começar um período de aconselhamento, é dito ao irmão: olha, nós vamos usar somente a Escritura, nós vamos dizer somente a verdade, e se você não cumprir os termos determinados por esse aconselhamento e não surtir o efeito desejado, né, segundo nós temos traçado aqui e nos submetido à autoridade do Espírito, então o irmão pode ser inclusive levado ao conselho da igreja para ser disciplinado. Isso precisa estar claro. Mas só pode ser disciplinado se ele for membro da igreja. Se você não tem jurisdição, isso vai ficar difícil. Então, essas conversas, você vai percebendo que é necessário, às vezes, dar uma distanciada da moda, né, do que é moda na igreja, para que você possa entender o que é bíblico. Né? E aí você percebe que, apesar do aconselhamento ser uma coisa extremamente boa para a igreja, não precisa virar um terceiro ofício. Não existe presbítero, pastor e conselheiro. Existe presbítero e pastor, e esses pastores são conselheiros. Né? Então, eu queria primeiro deixar claro isso, os níveis de aconselhamento, de pastoreio, para que você entenda que o que nós estamos falando aqui é um trabalho do ministro. Então, desde a Reforma Protestante, houve um despertamento para essa área. Um dos reformadores, que não é tão conhecido assim, mas é um dos mais importantes, e eu tive o prazer, o privilégio de ler um dos livros dele sobre aconselhamento, foi Martin Bucer. Ele era contemporâneo de Calvino, e ele que começou com essa nomenclatura de aconselhamento bíblico. Primeira vez que foi citada foi por Martin Bucer ainda na Reforma Protestante. Mas a Reforma ela foi muito tímida nessa questão de aconselhamento, porque os irmãos estavam muito mais focados nas grandes doutrinas da graça, em apresentar, né, uma Bíblia na versão do vernáculo comum, ou seja, traduzida para a língua, debatendo a respeito das doutrinas fundamentais. Então, não deu para a Reforma ir muito longe com essa questão do aconselhamento. Já no período puritano, compreendido entre o século XVII e XVIII, nós temos a escola do aconselhamento bíblico ganhando cada vez mais força na igreja. Dá-se o nome de puritanismo ao movimento ocorrido entre o século XVI e final do século XVI, né, alguns já aparecem ali, até o fim do século XVIII, que tinha o intento de promover uma reforma profunda na Igreja Nacional da Inglaterra. Um dos textos do pastor Augusto Nicodemos, ele muito bem disse a respeito do puritanismo, que foi um movimento contra uma igreja que ficou no meio do caminho. O meio do caminho entre Roma e Genebra. Ou seja, a Inglaterra ela nem voltou para Roma, para o catolicismo, mas não chegou em Genebra na reforma completa. Ela ficou no meio do caminho e dali saiu a igreja chamada Igreja Episcopal. Até hoje você vê como há muito romanismo na Igreja Episcopal, né, e protestantismo ali misturados. Alguém vai dizer que a Igreja Episcopal é muito romana para ser protestante e é muito protestante para ser romana. Então ela ficou no meio do caminho. Nesse período na Inglaterra, surgiu um grupo de homens fiéis à palavra de Deus, que começaram a buscar uma vida mais pura, um culto mais puro, e por isso foram pejorativamente chamados de puritanos. Esses puritanos que buscavam vida e culto mais puro, eles iniciaram um retorno, né, muito forte ao aconselhamento bíblico, né, com uma escola de aconselhamento bíblico. Um dos puritanos, Thomas Goodwin, ele diz essas palavras a respeito da necessidade de usar a Bíblia para aconselhar na igreja. As coisas que estão escritas são extratos e cópia da Bíblia que Deus tem no seu coração, e que foi escrita desde a eternidade. As coisas que estão escritas na Bíblia são extrato e cópia da Bíblia que Deus tem no próprio coração. Porque a Bíblia nada mais é do que a revelação de quem Deus é. Então, tudo que está escrito para revelar quem é o próprio Deus. Thomas Watson diz isso: você deve ler em cada página da Escritura quem Deus é. Logo, irmãos, se nós vamos nos aconselhar,
e somos criaturas de Deus, não há um livro mais eficiente para o aconselhamento que não seja o livro do próprio Deus, que é o formador da nossa vida. William Perkins diz assim, a respeito da necessidade da Bíblia no nosso lar: o companheirismo no lar possibilita que os cônjuges cumpram os deveres de sua vocação da maneira melhor e mais agradável. Eles levaram aquilo que era tema de debates na teologia para a nossa casa. Então, as casas dos crentes passaram a ser, né, aconselhadas mutuamente por meio da Escritura. Há uma forte tendência no puritanismo para que os pastores desçam do púlpito e entrem nas casas dos irmãos, por meio da visita pastoral, tão esquecida no nosso meio. E quando eu falo esquecida, eu não estou pensando que os pastores não visitam mais, eu não acho que esse seja o problema. Boa parte até dos pastores que têm pouco conhecimento teológico, eles visitam as casas e os irmãos, mas são visitas pouco efetivas. Se passa 2, 3 horas tomando café, jogando conversa fora, né? No final tem uma oração e acabou. A visita pastoral de um pastor puritano não funciona assim, né? O cafezinho, o bolo, a gente nunca vai deixar de lado, né, pastor? A gente sempre vai agradecer a hospitalidade dos irmãos, mas a visita tem um propósito. É preciso investigar na casa como vai a vida espiritual dos irmãos, se há leitura do Evangelho, se há devocional naquela casa, se algum problema claro precisa ser investigado ali, tratado, como é que os filhos estão sendo criados, se eles têm suas devoções próprias, se a casa se une diariamente para a devoção ao Senhor, como estão no trabalho, como estão entre si. Tudo isso precisa ser investigado à luz da Escritura na visita pastoral. Richard Baxter, ele se diferenciou entre os puritanos pela visitação das casas, né? Era um pastor que tinha na visitação um dos grandes trunfos, né, do seu ministério. E a força com que ele ia, né, para visitar cada lar da igreja era a força da palavra de Deus. Jonathan Edwards tinha um testemunho de vida excepcional, um congregacional, apesar disso. Tinha um testemunho excepcional, um grande irmão em Cristo, um grande pastor da igreja. Ele foi visitado por George Whitefield, numa visita que ele fez à casa desse pastor. Eu queria até ler aqui com os irmãos o testemunho que é dado, se meu computador me ajudar. Há um relato aqui que eu transcrevi para o meu trabalho num dos livros. Só um minuto. Eu queria ler para os irmãos. Veja só. O senhor Edward é um cristão excelente. Eu não vi ninguém igual em toda Nova Inglaterra. Senti grande satisfação em estar em sua casa. Um doce casal que ainda não tinha visto em minha vida. Seus filhos eram exemplos de simplicidade cristã. A senhora Edwards era adornada com um espírito calmo e manso. Ela falava solidamente das coisas de Deus. Veja só. Uma casa organizada é uma senhora calma e mansa. E parecia ser uma grande ajudadora para o seu marido, ao ponto que ela causou em mim o desejo de renovar as orações que por alguns meses eu tenho colocado diante de Deus. Ele queria entrar para a família. Que ele se digne de enviar-me uma filha de Abraão para ser a minha esposa. O testemunho que esse homem viu na casa de Jonathan Edwards incentivou ele a orar para que Deus desse uma esposa tal qual a esposa do pastor Jonathan Edwards. Uma casa que era alicerçada na palavra de Deus e que tinha como na Escritura o grande fundamento, né, para uma boa convivência. Mas mesmo com todo o zelo no lar, mesmo com toda a biblicidade dos puritanos, muitos problemas aconteciam. Era comum acontecer na casa dos puritanos problemas como os nossos.
Assim como a gente tem uma falsa impressão dos apóstolos, né, que pareciam levitar no primeiro século e que não saíam daquele estado zen, e a gente viu que não era bem assim durante a pregação, assim também é uma falsa impressão que a gente tem dos lares dos nossos irmãos no século 17, 18 ali, no período puritano. A gente acha que eram pessoas assim angelicais, né, que não tinham problema nenhum. Palavras de Richard Baxter, ele falando sobre suas visitas. A vida religiosa e o bem-estar e glória, tanto da igreja quanto do Estado, depende muito da ordem e do dever familiar. Depende muito porque ele via muitos problemas nas casas. E quando ele escreve isso, ele está dizendo ao Estado que o Estado deveria ter mais atenção com a igreja, porque é a igreja que devolve ao Estado bons cidadãos para não dar problema para o Estado. E que a igreja deveria ter mais atenção com os lares da igreja para que não houvesse problema entre os irmãos. Então, por isso você tem aqui uma atenção especial nos puritanos com a casa dos irmãos, para que eles fossem zelosamente pastoreados, porque também no período dos puritanos havia problema com questões familiares. Identificado um problema numa casa de uma família daquela época, 3 coisas eram feitas. Veja só, aqui seguindo uma estrutura que o próprio João Calvino já havia citado nas Institutas, que é o conhecimento de Deus, que me leva ao conhecimento de mim mesmo e o conhecimento do pecado. Todo o trabalho de aconselhamento depende disso. Você precisa conhecer Deus, depois conhecer quem você é e depois conhecer qual é o seu pecado. Não precisa muita técnica, né? Anos e anos de estudo, de aconselhamento, mas um bom conhecimento da palavra de Deus que fala a respeito de quem Ele é, porque Ele é o modelo. Veja, você tem um problema de desorganização hierárquica na casa, ninguém sabe quem é que manda, ou sabe, é a mulher. Como é que você vai resolver isso aqui? Quem é Deus? É o Senhor. Quem é a esposa dele? A igreja. Como é que ele trata a esposa? A esposa dele é liderada por Deus. Sabendo quem Deus é, agora eu tenho que saber quem eu sou. Aí você vai mostrar ao irmão, o irmão não está sendo como Deus. Você não está liderando a sua casa. Você pode até estar provendo a sua casa, mas há um aspecto da divindade que você esqueceu. E nesse aspecto você está pecando. Você só pode mostrar isso com referência a Deus. E agora mostrando o pecado que ele está quebrando, né? O pecado aqui especificamente do 5º mandamento, ele não está respeitando a autoridade que foi dada a ele mesmo, você vai passar a tratar o problema. Se não for assim, vai ser por aquele tipo de jogo que é feito à luz do pragmatismo, o que funciona. Então você vai mostrar ao irmão o que funciona. Você deve se impor para a sua mulher, viu? Bote ela no lugar dela. Aí o sujeito deixa de ser um pau-mandado e passa a ser um tirano. Porque você não deu referência para ele. A referência agora é mande na sua mulher. Aí ele vai mandar do jeito que ele pensa. Ele não tem uma referência divina como, né, o alvo para a mudança de comportamento. Mas num pensamento puritano e até calvinista, é assim que um problema na casa vai ser tratado. Esse período puritano ele foi relativamente longo, mas se você olha para a história, ele é pequeno. Longo porque quase 200 anos, mas pequeno para uma igreja que tem 2000 anos. E logo em seguida, a partir do século XIX, houve uma grande decadência do aconselhamento bíblico. Em primeiro lugar, quando surgiu o iluminismo, né, no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, o iluminismo que tirou Deus do centro de todas as coisas e passou a colocar o homem como centro de todas as coisas, o racionalismo que passou a tentar explicar todas as coisas que existem a partir da razão, nós tivemos um grande problema. Porque os púlpitos que eram recheados de palavra de Deus e os aconselhamentos que tinham somente a palavra de Deus como referência passaram a ser divididos com a chamada
psicologia mundana. Um dos modernistas, historiadores que falam a esse respeito, diz assim, Hudson: a marca peculiar do modernismo ou liberalismo é a insistência de que a teologia tem de adotar uma atitude simpática para com a cultura secular e se esforçar conscientemente para concordar com ela. Veja que malícia. A teologia deve adotar uma atitude simpática à cultura secular e se esforçar conscientemente para concordar com ela. Então, se nós queremos, a partir de agora, ser considerados homens relevantes no mundo iluminista, você tem que concordar com o pensamento do mundo e se esforçar para que a nossa teologia caiba no pensamento mundano. Alguma relação com os nossos dias? Você percebe que o liberalismo não está tão longe da gente assim, mas ele tá cada vez mais ganhando espaço sem ter esse nome. Mas as igrejas, elas têm moldado a sua cultura eclesiástica à cultura secular, tendo uma simpatia travestida, né, de cristã. As pessoas dizem assim, a igreja precisa ser relevante. Então nós aprendemos um conceito chamado de graça comum. É chamado, tudo agora é graça comum. O sujeito quer trazer alguma invenção para a igreja e diz, não, isso aqui é graça comum. Aí ele vai passar a usar o que o mundo usa simpaticamente para que seja relevante aos nossos tempos. Muitos pastores engodados pela ânsia do respeito acadêmico preferiram entregar suas ovelhas aos especialistas. Século XIX, isso foi muito comum. Então chegava uma pessoa com um problema na igreja, não, agora você tem que procurar um psicólogo. Como eu queria falar isso só no passado, né? Quem dera que isso aqui tivesse ficado no passado. Mas é exatamente isso que acontece hoje. Os gabinetes foram esvaziados e as salas de terapia estão cheias. Um dos autores que fala muito sobre psicologia secular, ele diz assim, né, eu vou citar até o nome, né, Freud. Freud chama os seus discípulos de sacerdotes modernos. Veja só, o uso da palavra sacerdote é religioso. Então ele está dizendo que aqueles que seguem, são discípulos do seu pensamento, são pastores modernos, são pastores seculares, eles são sacerdotes seculares. Então você tem um pastor religioso da igreja e você tem um pastor secular. Ambos têm uma Bíblia. Nós temos a Escritura, eles têm os livros de Freud. Aí chega alguém com problema na igreja, eu passo para o psicólogo, porque ele é especialista, eu não sou especialista. O que é psicologia? Estudo da alma. Quem criou a alma? Deus. Quem é especialista na alma? Deus. Onde é que Deus revelou a respeito da alma o que nós devemos ter nessa alma, cultivar nessa alma? Não foram nos livros de Freud, foi exatamente na Escritura. Então, se existe algum especialista no mundo que pode falar sobre alma, são os ministros de Deus e não os psicólogos. Veja que a gente está separando aqui de psiquiatria, de neurologia, porque tratam do corpo, porque são ciências, né? Alguns com algumas deturpações, mas ainda assim ciências, e que devem ser buscadas no momento de necessidade. Existem pessoas com problemas sérios psíquicos, que até para você tratar pastoralmente é difícil. Eu tive olha que minha igreja não é uma igreja grande, mas a gente já teve um caso lá de uma irmã se debatendo no culto. Não era demônio. Quer dizer, que era pecado, mas não era um demônio que estava manifestando ali, não. Como é que você vai tratar de uma pessoa assim? Depois a gente foi conversar com ela, não parava. Não tem como. Leva essa menina para ser tratada pelo médico, para acalmar,
né? Então foi dada a medicação e aí começou o aconselhamento bíblico. Graças a Deus, hoje ela está vivendo a vida dela com certa tranquilidade. Mas assim, se você joga na mão de um psicólogo, sabe o que é que acontece? Vai passar a vida inteira fazendo terapia. Vai passar a vida. Não é barato, inclusive, né? Se você gosta de ser pragmático, seja agora também, não é barato. O tratamento de aconselhamento bíblico é de graça. O tratamento num psicólogo é caríssimo. E a sessão tem aquele tempo determinado, né? Então, os pastores, eles começaram a se sentir pressionados, mas até mesmo seduzidos por esse afã acadêmico. Não, nós vamos agora solicitar um especialista que tome conta do seu caso. Daí, os casos passaram a ser tratados como distúrbios de conduta, a serem acompanhados pelos profissionais da área de saúde, porque agora é uma doença. Agora não é mais um problema da alma, agora é uma doença. O sujeito é viciado em álcool, ele é alcoólatra, ele precisa ser tratado, é um problema de saúde pública. Antes, né, era só um bêbado. Antes ele só não tinha vergonha na cara e era viciado, idólatra a bebida. Agora não, agora ele tem todo o auxílio do Estado e da igreja para ser tratado como um doente. Ele até pode ter ficado doente, mas o problema dele não é o alcoolismo, o problema dele é que ele tem um ídolo no coração. Se não for tratado, nunca vai ser resolvido. Antes a gente chamava quem roubava de ladrão, mas agora só é ladrão se for pobre. Se for rico, é cleptomaníaco. Vai ser tratado também por um profissional de saúde, né? E aí, assim por diante, assim por diante. Os pentecostais chamam isso de demônio, né? O Zé Pilintra, o tranca-rua, eles vão chamar essas coisas assim. Aí para cada um vai dar um nome de um terceiro. Você percebe que tudo é só para terceirizar a culpa? Todas as vertentes existentes no mundo, a não ser a vertente cristã, colocam a culpa no outro. Ou é o Zé Pilintra, ou é a doença, ou é Satanás, ou seja o que for, só não é você. Porque não querem tratar verdadeiramente o problema. Philip Rieff, que é um psicólogo secularista, ele disse assim: o homem religioso nasceu para ser salvo. O homem psicológico nasceu para ser agradado. Na psicologia você vai ser agradado. Na igreja você vai ser salvo. Até um ímpio sabe disso, né? John MacArthur diz também: essa pseudociência chamada psicologia secular pretendia ser uma estudiosa da alma humana, utilizando a falácia da comprovação científica que supostamente atestava a veracidade. A palavra psicologia significa o estudo da alma. O verdadeiro estudo da alma não pode ser praticado por não cristãos. O verdadeiro estudo da alma não pode ser feito por não cristãos. Então, depois das academias, depois da simpatia dos pastores, os psicólogos ganharam os seus púlpitos. Houve um período, especialmente no início do século XX, que os púlpitos da igreja foram tomados por psicólogos, que eram chamados para falar a respeito da alma. Mais alguma coincidência com o século XXI? Existem muitas congregações, quando há uma conferência, nós vamos falar aqui sobre depressão. Vamos chamar aqui fulano de tal especialista em depressão. Aí o sujeito vai falar lá tudo que a depressão é como uma doença. Nós não negamos que existem aspectos no corpo, né, que aparentam ser doença, mas de onde vem a depressão? Qual é a origem da depressão? São pouquíssimos os casos que têm uma origem clínica. Por exemplo, um tumor. Alguém que tem um tumor na cabeça, eu tive um caso desse na família, uma tia minha teve um tumor na cabeça e ficou depressiva. Mas logo foi diagnosticado, no exame, qual era o problema dela. Agora, eu duvido você diagnosticar uma pessoa que não tem um problema desse e está com depressão no exame. Porque não é um problema clínico, não é um problema físico, é um problema da alma.
mais uma vez voltando, algumas pessoas dessas que têm depressão vão precisar tomar remédio. Por quê? Porque senão vão se matar. Vão fazer loucura. E até para poder haver o tratamento, você tem que ter um auxílio de medicamento que você não vai passar, o pastor não pode passar. Então vai para o médico, não para psicólogo não é médico, psiquiatra, neuro, e eles vão tratar o que é possível, estabilizar o caso para o pastor poder tratar biblicamente. Então os púlpitos foram tomados por esses homens. Até que, pela graça e misericórdia de Deus, houve um retorno às Escrituras. Por volta da década de 60, um homem chamado Jay Adams, é um dos homens que eu tenho mais respeito atualmente na teologia. Um pastor com duplo doutorado, um homem de muita ciência, conhece muito... presbiteriano, para deixar claro, muito bem, meu irmão. Presbiteriano. Jay Adams tem doutorado em pregação, doutorado em ciências sociais, é um homem extremamente bem preparado, e ele é responsável, segundo David Powlison, que é um outro grande autor da nossa época, que fala sobre aconselhamento, por uma separação entre antes de Jay Adams e depois de Jay Adams. Jay Adams disse assim, hoje ele é um senhor, né, se não me engano, 80 e poucos anos, né? A psicologia é tão ruim quanto os liberais. Não tem papas na língua esse cidadão aqui, viu? Não espere palavras doces e suaves. A psicologia é tão ruim quanto os liberais. Ela não é correta e não funciona. A psicologia não é correta e não funciona. Como é que ele chegou nesse tipo de asseveração? As coisas estavam tão dominadas pela psicologia que não existiam livros que você pudesse consultar para dar o contraponto. Não existia isso. Até que, num verão, existe muito ainda nos Estados Unidos, um curso de verão. Jay Adams foi convidado para, no ano seguinte, se não me engano, 1961, dar aula no seminário de Westminster. E a aula seria em teologia pastoral, na prática da teologia pastoral. E ele não tinha nada para usar. Ele não sabia absolutamente nada, porque tudo era psicologia. Então ele foi fazer um curso com alguém que dentro da psicologia se contrapunha a Freud. Um homem chamado Robert Murray, que escreveu A Crise na Psiquiatria e na Religião. Ele passou o verão estudando com esse é um ímpio, um homem descrente. Mas esse cidadão passou o tempo inteiro destruindo Freud. Foi tudo que ele fez e tudo que Jay Adams queria. Porque quando você tem uma pessoa que é unânime, é difícil você bater nela, porque todo mundo pensa a mesma coisa. Só que durante esse curso que Deus usou, eu não tenho dúvida disso, durante um verão dos Estados Unidos, Jay Adams acordou para o que estava acontecendo. E existe sim uma outra forma de pensar a respeito do aconselhamento na igreja. E então, ele dedicou os próximos anos da vida dele para até em 1970, veja, isso aí foi em 61, em 1970 ele publicou o seu primeiro livro, chamado O Conselheiro Capaz. Um livro que todo crente que quer aprender alguma coisa sobre aconselhamento deve ler. O Conselheiro Capaz. Em seguida, ele publica o Manual do Conselheiro Cristão. Duas excelentes obras. A primeira para destruir os fundamentos da psicologia que estavam adentrando na igreja. E o segundo, como o próprio nome diz, é um manual para o conselheiro. Para que seja feito o aconselhamento bíblico, existe um manual completo ali que foi desenvolvido por Jay Adams. David Powlison, falando sobre o Manual do Conselheiro Cristão, ele diz assim: métodos de aconselhamento incluindo uma abordagem sobre como entender e resolver problemas particulares. O que é esse livro? São métodos de aconselhamento, incluindo uma abordagem sobre como entender e resolver problemas particulares. Qual é a técnica que foi usada e desenvolvida pelo próprio Jay Adams? Veja só, eu vou citar o nome, mas eu não estou dizendo que foi ele que inventou, porque a gente já viu que no período apostólico já havia isso.
mas o nome pelo qual ficou conhecida essa técnica é confrontação noutética. Noutética vem de nous, né, que é a palavra para mente, ou alma, né, também muitas vezes é utilizada no grego. Mas perceba um detalhe aqui. Há um problema no estado de queda do homem chamado problema noético. O que é o problema noético? Não é o problema Noé. O problema noético é um problema de cognição do homem. O homem tem um problema na cognição por conta do pecado. Haja vista que quando Adão pecou, ele tentou se esconder de Deus, fazendo folhas de figueira para si, escondendo atrás de arbusto. Não é nada mais noético ou pouco sábio e inteligente do que isso. Como é que você se esconde de Deus dessa forma? Então, essa evidência na Escritura mostra que o homem tem um problema de cognição, causado pelo pecado. E que o homem precisa ser revisto, né, em seu pensamento, a partir da Escritura. Então, onde é que eu vou confrontar o homem? Na mente, no que há de mais profundo no nosso coração. Por isso é chamado confrontação noutética. Esse método não pretendia abafar diretamente o pensamento acadêmico, mas através de um sistema pressuposicional ou pactual, a partir de uma cosmovisão cristã, confrontar as cosmovisões seculares que influenciavam as decisões dos homens, o que vem acontecendo desde então. Então, só para a gente finalizar, desde 1960, quando J. Adams começou esse trabalho, depois houve um grande crescimento, né, com a publicação do Conselheiro Capaz, Manual do Conselheiro Cristão. Muitos outros livros foram publicados, não só por ele, mas por muitos outros autores. Adams, ele, juntamente com outros pastores, desenvolveu o NANC, que é um centro de formação de conselheiros bíblicos, credenciado em todo o mundo, credencia pessoas em todo o mundo, prepara pastores para o aconselhamento em todo o mundo. Ele tem, por meio dos seus escritos, influenciado pastores ao redor do mundo. E hoje, né, voltando para meu primeiro contato, chegou até o Seminário Presbiteriano do Norte, os escritos desse homem. Então, hoje no Nordeste, especialmente, nós temos pastores preparados para aconselhamento. Um deles é o pastor Christopher, porque esse homem, usado por Deus, fez um grande trabalho de retorno às Escrituras. E o aconselhamento que é bíblico, ele é bíblico porque ele só tem uma fonte de autoridade, a Escritura. Por um motivo óbvio, ela é suficiente. Diante de uma sala de um conselheiro bíblico, entre você e ele só tem uma coisa: a Escritura. Você não vai ver um divã, né? Lá na igreja até tem um sofá, né? Mas não tem um divã. Você não tem um divã para você sentar e contar as histórias da sua vida e o pastor ficar ouvindo. Você também não vai ser aconselhado nunca por um pastor conselheiro bíblico aí para um psicólogo. Ele pode até nem proibir, mas ele nunca vai lhe aconselhar. Ele vai com a Escritura lhe tratar. Eu lhe digo isso, é suficiente. A igreja não precisa de mais nada no seu dia a dia do que a palavra de Deus. Seja para a revelação do que nós precisamos no dia a dia, deixando de lado os dons espirituais, seja para o governo da igreja, ou seja para tratar os problemas da sua casa, do seu trabalho. Procure seu pastor. Tenha nele o seu conselheiro, porque ele vai buscar daquilo que é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o fundamento do aconselhamento na igreja. Somente as Escrituras. Amém.